O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a fala do Senhor. Cada espírito humano tem o dever de saber, de esforçar-se para compreender por que ele se encontra na Terra e qual é a finalidade que ele tem na criação. Nenhum espírito humano é tido sem importância. Quando ele acha assim que ele está sem importância, é ele que está tornando a sua vida sem importância. Os fios de ligação com todas as coisas existem. Tem muita importância a pessoa que cuida de uma planta, a pessoa que tem uma habilidade para fazer um trabalho manual, aquele que tem uma habilidade em cuidar dos animais. Todas as coisas na criação têm muita importância. Cada um é que tem que observar assim, qual é o tempo que ele está dedicando para ele compreender os ensinos e vendo os fios que ele tem com cada coisa que existe. Porque uma pessoa faz um trabalho manual, quando ela tem a oportunidade, ela mostra aquele trabalho para outra pessoa, cuida de um animal, quando tem oportunidade, ela fala daquele animal para outras pessoas. E normalmente a fala é sempre numa condição boa, porque aquele animal só traz alegria para aquela pessoa. Quando a pessoa tem vontade de ter uma finalidade para ela mesma, a primeira coisa que ela precisa de saber é conhecer os ensinos. Os ensinos são a fala do Senhor. E os ensinos são bem simples e definidos. Se uma pessoa andou de acordo com os ensinos, a vida dela fica melhor. Não tem importância assim se o trabalho de sobrevivência daquela pessoa exige muito do seu corpo físico, exige muito esforço para manter-se relacionando com os colegas de trabalho. Ela vai conseguindo manter-se naquele trabalho e mantendo-se com ela mesma. Os ensinos para esta finalidade, a vida física de uma pessoa passa a ficar pequena, porque dentro dela ela tem uma grandeza, e essa grandeza é para ela mesma, porque ela vai tendo a satisfação. No caso do trabalho da pessoa, tem muita importância para a própria pessoa, a habilidade que aquela pessoa desenvolveu durante a sua vida tem muita importância para ela, e ela passa a ter importância para as outras pessoas também. Mas a importância mesmo é procurar ver se a pessoa está caminhando no caminho que o pai dela caminhou. Esta condição é uma condição muito séria. Se uma pessoa caminha naqueles ensinos que ela recebeu dos pais sem fazer uma verificação se aquilo tem uma importância para ela. E é bem simples mesmo, porque quando uma pessoa começa a fazer uma verificação da sequência da sua vida, ela vai observando que ela caminha do mesmo jeito que o pai caminhou. E isto é uma acomodação. A pessoa tem que fazer muito esforço para caminhar num caminho diferente. O caminho que o pai caminhou foi muito bom para a vida dele. Mas para a vida de um filho, o filho é que tem que esforçar-se para ter aquela condição que ele precisa. Muitas vezes a gente pensa assim que faz todas as coisas diferente dos pais. Não fazemos as coisas diferente dos pais. Um pai, às vezes, não deu um carinho para o filho, e um ou outro filho fala assim que o meu pai nunca me deu um carinho, ele nunca teve tempo, eu nunca pude conviver com o meu pai. Numa época seguinte que ele vem a ter um filho, ele passa a dar toda uma atenção para aquele filho. Os dois extremos, um excesso de zelo e o outro a falta de zelo. Todos dois andam na mesma condição. Não tem uma maneira da pessoa fazer diferente se ela continua com o mesmo horizonte. Uma maneira para ser diferente é estudando os ensinos e a pessoa ir vendo assim que ela tem que ir graduando. À medida em que ela estuda os ensinos, ela vai ponderando. Não precisa de uma pessoa falar assim que agora ela vai ter uma mudança na sua vida, porque já tem muitos anos, ela vai tendo uma compreensão e ela acha assim que vai ser melhor para ela. A mudança tem que ser todo um instante. E a pessoa tem que ir observando assim que é o esforço dela, e ela tem que lembrar de muitas coisas que se encontram nos ensinos. A importância é que se a pessoa está estudando os ensinos, tem possibilidade ela tornar-se melhor. Não quer dizer que ela venha
ter uma orientação diferente para os seus descendentes ou para os seus colegas de trabalho ou naquela empresa que ela atua. Tem importância sim que ela muda a frequência e ela vai usando a fala de acordo com os ensinos. E ela vai fazendo uma observação que uma pessoa que ela conheceu, que ela conhece e que não anda de acordo com os ensinos, os filhos apresentam dificuldades na maneira de sobreviver, na maneira da saúde, para ter uma condição melhor de saúde, de relacionamento, porque tem muita importância. O relacionamento tem que ser com uma força interna, tem que ter uma guarnição externa. Tem que ter as duas coisas. Para a pessoa ter a guarnição externa, ela tem que ter uma mudança interna e ir sentindo como ela está assimilando os ensinos. A mudança externa é na condição de estar irradiando uma segurança, uma determinação. A fala do Senhor. Os ensinos é bem simples assim, bem claro, como o caso do primeiro mandamento, que não terás outros deuses ao meu lado. Depois vem o segundo, que fala não dizer o santo nome em vão. Tudo é muito simples. Se uma pessoa segue uma doutrina feita por outros e ela vai vendo assim que aquela doutrina foi sendo feita e adaptando a indolência do espírito humano para ter uma quantidade de fiéis. E na vida interior de uma pessoa, a vida vai marcar com a qualidade da pessoa. Na vida exterior de uma pessoa, não tem importância a função que ela tem. Tem importância de como ela executa aquela função. Isso é fácil da gente observar o trabalho de uma dona de casa. Tem muita importância o jeito que ela prepara todos os afazeres, o alimento, o jeito que ela harmoniza aquele ambiente. E se essa senhora tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, existe uma diferença entre ela e aqueles com quem ela convive. Tem uma graduação. Ela irradia uma diferença. E a diferença também está do jeito que ela dá o toque em cada coisa. A vida de uma pessoa, ela é que tem que ir observando que ela não pode seguir uma doutrina feita pelos outros, que ela é que tem que fazer o trabalho de ter o conhecimento dos ensinos e ir alinhando-se com o caminho interior. Essa condição é muito fácil. Se a gente observa a vida de um tio, a vida de um amigo do pai, a vida de uma senhora que pôde conviver, se ela tem o costume bom, não é suficiente. A pessoa precisa de ter um costume bom e estar numa condição interna de entender os ensinos. A diferença é essa, como a pessoa entende os ensinos e qual é o procedimento que ela faz para viver de acordo com os ensinos. Tudo tem muita importância para a própria pessoa. Quando falta a base, quando a pessoa não dedicou o tempo da vida dela em aprimorar-se com os ensinos, não tem uma sustentação naquilo que ela faz. E a vida é bem interessante porque dentro de cada um está sempre movimentando para ter de volta o retorno para a pátria espiritual. E se a pessoa não movimenta, falta dentro dela aquela condição boa de uma criança mesmo, porque uma criança no período de formação, ela recebe os auxílios e muitas vezes ela pede para deixar. No término da sua arrumação, o adulto vem e conclui. Ela aceita esse processo. Na nossa vida interior, toda época, o adulto comporta-se como se fosse nesta condição de criança, de leveza, para ele ir tendo a possibilidade de arrumar todo o instante. Uma vida interna, ela é muito importante para a própria pessoa. Faltou esta leveza, faltou a pessoa viver de acordo com os ensinos. Para um adulto entrar no reino do céu, ele tem que tornar-se criança. O tornar-se
criança novamente é esta condição, da pessoa ter a possibilidade de aceitar os ensinos não modificados, com o seu esforço, com sua dedicação, e ter essa nobreza dentro dela de perceber que um conceito anterior que ela teve, ela agora tem que fazer esta mudança. A criança, quando está se arrumando, ela pensa que tem a condição. Depois ela aceita o auxílio do adulto para o término de sua arrumação. O adulto é a mesma condição. À medida em que ele dedica para ter o conhecimento dos ensinos, ele vai percebendo que muitas coisas ele precisa de ir arrumando. Um conceito que ele recebeu num período anterior, de achar assim que ele tem uma determinada importância, ou ele mesmo julgando que tem uma importância, a importância é a própria pessoa que julga que tem. Com o conhecimento dos ensinos e a profundidade daqueles ensinos, a simplicidade, aquele adulto vai vendo que o que falta dentro dele é esta singeleza, para ele ter a possibilidade de arrumar novamente o caminho que ele precisa. Durante um tempo aquele caminho pode ter sido bom, mas no tempo seguinte aquele caminho não serve. E o caminho é dentro da pessoa. E quando a gente observa aquela pessoa que já apresenta muita idade, ele não tem essa nobreza, essa singeleza dentro dele, para ele mesmo dizer assim que no caminho que ele se encontrava não deu frutos bons, ele terá que voltar. Faltando esta condição, entra o processo da pessoa achar que ela precisa de entorpecer-se, porque ela não tem aquela clareza dentro dela, a simplicidade de admitir que todo um caminho que ela fez não deu a ela aquela sustentação. O esforço é individual e cada um é que tem que ter esta condição de voltar dentro dele e realinhar-se novamente. A fala do Senhor. Somente uma pessoa que se encontra livre dentro dela é que tem a possibilidade de conhecer os ensinos do Criador e viver de acordo. Quando uma pessoa acha assim que se encontra livre, tem que cumprir todas as leis. Somente aquele que anda de acordo com todas as leis é que se encontra livre. E esse trabalho é um trabalho que a pessoa tem que ir fazendo a vida inteira. Um conceito que nós recebemos e que nós vivemos tem muita influência no nosso dia a dia. E a influência, ela continua. Os nossos ascendentes gostavam de um determinado tipo de alimento e os descendentes continuam gostando daquele tipo de alimento. Tem uma tradição, tem uma força muito grande. Nas coisas externas fica fácil de observar. Nos conceitos dos ensinos é da mesma maneira. Todo o ensino é muito simples e é muito fácil de ser seguido, tem as determinações. E a pessoa, para ela ter o conhecimento de todos os ensinos, ela precisa de esforçar a vida inteira. A diferença de uma pessoa para outra é a maneira que ela faz para assimilar os ensinos e ir dedicando, vai confirmando com ela mesma que ter dentro dela os conhecimentos é um trabalho, e é um trabalho que precisa de dedicar. Na vida física de uma pessoa é igual. Aquela pessoa vai ter um conhecimento daquela função que ela executa no seu trabalho depois de muitos anos. Tem muitos detalhes, tem muita importância. Quando a pessoa está fazendo um esforço dentro dela, todos os dias, o trabalho pode assemelhar-se ao trabalho do dia anterior, mas todos os dias é um novo trabalho, requer uma nova atenção, uma dedicação melhor, e muitas vezes a pessoa tem que parar durante o dia, ela tem que refletir um pouco e ir observando os tipos de pensamento que ela está tendo.
antes de ter o desvio daquela função que ela está precisando de executar. E essa reflexão é um processo interno, conhecendo os ensinos e observando como ela se encontra com o seu sentimento naquele momento. Tem muita importância porque o sentimento de uma pessoa faz com que o seu pensamento caminhe para outra direção. Na vida física dela, aquele trabalho não vai ficar com uma qualificação, vai ficar um trabalho bom, mas não vai ficar um trabalho que ela sente que ficou muito qualificado. Para um trabalho físico ficar muito qualificado, a pessoa tem que estar com o seu pensamento, com o seu sentimento naquilo que está sendo feito, e dentro da pessoa está mudando a norma temporal, porque a fase seguinte que o trabalho vai apresentar, a pessoa não tem ainda o conhecimento da fase seguinte. Ela precisa de mudar a norma temporal para ir trazendo para o instante seguinte a melhor direção para aquele trabalho. A vida de uma pessoa, na vida física, é dessa maneira. Todo instante ela tem que estar com o seu pensamento, com o seu sentimento e mudando a norma temporal para a execução daquele trabalho. A vida interior de uma pessoa é da mesma maneira. E quando a pessoa vai estudando o livro Na Luz da Verdade, tem nuances. Ela muda a frequência em que ela se encontra e ela passa a ter uma compreensão daquilo que ela está precisando. A fala do Senhor é uma condição assim. A pessoa tem que elevar-se para entender os ensinos, e quando tem esta elevação, dentro da pessoa fica muito bom. Tem aquela elevação, mas ela não conseguiu trazer para a sua memória aquelas vivências internas que ela teve. Precisa de esforçar-se mais para continuar tendo aquela elevação e ter a possibilidade de trazer aqueles ensinos, aquelas compreensões para a sua vida física. As irradiações de uma pessoa vai mudando e vai mudando com os anos e vai mudando dentro dela, e ela vai tendo aquela condição de manter-se lúcida o tempo todo. Faltou a compreensão, faltou o saber dos ensinos, a diminuição da lucidez, a pessoa não consegue conviver com ela mesma. Falta aquela coisa boa, a simplicidade para ela ter o jeito de receber as orientações. Toda época na vida de uma pessoa, ela tem que continuar fazendo o esforço. Se uma senhora, num período anterior, ela cumpria com aquelas responsabilidades muito bem, numa fase seguinte, se ela não continua, ela vai dizer que foi. E numa fase seguinte não tem importância o que a pessoa tenha sido, tem importância de como ela é. A simplicidade da condição da pessoa e realinhando todo o instante para conhecer e observar como ela está fazendo com os ensinos. Os ensinos são a referência de uma maneira que possibilita a pessoa ter a força de conviver com ela mesma. A fala do Senhor. Cada um tem muita responsabilidade com ele mesmo. Uma doutrina fixa não traz a pessoa para a liberdade. A pessoa é que tem que ir observando qual é o procedimento que ela precisa de ter a liberdade dentro dela. E uma liberdade não quer dizer fazer movimentos externos, movimentos sociais. A liberdade de uma pessoa é como ela compreende os ensinos, qual é o procedimento que ela está tendo com ela mesma em relação aos ensinos que ela vem dedicando um tempo, que ela vem fazendo esforço em conhecer. Na empresa que a gente trabalha,
com as pessoas do nosso relacionamento. A liberdade de uma pessoa é quando ela cumpre todas as normas externas. Na vida interior de uma pessoa, a liberdade dela é quando ela faz o esforço em conhecer os ensinos e o conceito que ela tem dos ensinos. Ela é que tem que ter o conceito. Um conceito dado por outra pessoa não vai trazer para aquela pessoa a liberdade. Ela vai ter a responsabilidade de ficar submissa àquele que deu a ela o conceito. Ela precisa de ver que os ensinos atendem a todas as pessoas. E quando a pessoa coloca um conceito sobre os ensinos, ela está fazendo com que aquele ensino tenha uma diminuição. O ensino é livre e a pessoa tem que tornar-se livre para ter a possibilidade de alcançá-lo. Quando ela tem esta condição, ela vai todos os dias ficando segura com ela mesma. Ela vai tendo essa responsabilidade com ela. Uma doutrina que tira a responsabilidade da pessoa, achando assim que a pessoa não precisa de fazer o esforço para ter o conhecimento. Um tipo de doutrina assim traz para a pessoa um tolhimento e a pessoa vai ficando acomodada, ela depois fica prejudicada, mas aquele que a induziu a aceitar também fica prejudicado. Uma leveza nos ensinos não quer dizer uma superficialidade. A leveza é na condição que a pessoa vai fazendo e admitindo assim que ela, para tirar um conceito que ela trouxe, porque nós trazemos os conceitos, nós trazemos influência dos nossos pais. Muitas vezes com a própria pessoa ela não tem a condição de perceber a influência que ela trouxe dos seus pais, mas observando um irmão, ela vai confirmando assim que aquele irmão tem muito dos seus pais, tem a tendência, tem o jeito do rosto, tem o jeito da mão. Dentro também existe esta mesma condição. Cada um tem que ir fazendo esse esforço para diminuir as tendências e ir observando que a liberdade é aquela condição de conhecer todas as leis e viver de acordo. Para uma pessoa viver de acordo com as leis, ela tem que conhecer. Uma informação, uma instrução não quer dizer que aquela pessoa conhece. E aquela pessoa que tem um trabalho físico, ela vai conhecendo todas as coisas, independente do tipo do trabalho que ela executa. Ela conhece os detalhes daquele trabalho e ela vai fazendo um esforço, vai fazendo uma adaptação para aquele trabalho que é da sua responsabilidade tornar-se bom. Na vida interior de uma pessoa é da mesma maneira. A responsabilidade é dela. As leis da criação são as dádivas que permitem cada espírito humano tornar-se livre e ter a possibilidade de ter o seu retorno à pátria espiritual. Tem muita importância para cada um ficar livre dentro dele e ter esta condição de esforçar para assimilar os ensinos, e dentro de uma pessoa que faz esse esforço, tem a convicção dentro dela, tem uma segurança, ela tem uma paz. Essa segurança, essa paz precisa de fazer a diferença do cuidado que a pessoa tem que ter com a sua vida física, com a sua moradia, com os seus bens, com o seu ambiente de trabalho. É uma condição diferente. As coisas exteriores, as pessoas precisam, e ela precisa de ter muito cuidado, ter um zelo com o que é da responsabilidade dela. A nossa vida interior, a responsabilidade é com a própria pessoa. A liberdade é esta condição, é conhecer os ensinos e viver de acordo. Precisa de fazer essa diferença da vida interior, que requer a mesma responsabilidade com a vida exterior. Uma pessoa, quando ela está fazendo um comércio, um trabalho, um negócio, tem muito cuidado. Ela não assina um documento se ela não entende
o que aquele documento está exigindo. E se ela não entende, ela procura um profissional que entenda, que tenha o entendimento daquilo que está escrito, para ela ter uma explicação, para ela assinar aquele documento. A vida interior de uma pessoa é muito mais séria. Ela é que tem que fazer esta condição de ter o conhecimento dos ensinos para ela ter a segurança interior. E uma segurança é a vida inteira de uma pessoa. Se uma pessoa acha assim que depois ela arruma, não tem como arrumar depois. Se a pessoa tem um veículo e ela não fez a manutenção daquele veículo conforme o fabricante faz a orientação, fica com aquele veículo num período seguinte insegura de usá-lo. Aquele veículo não oferece aquela segurança que ela precisa. Na vida interior de cada um também é assim. Se ela não entendeu os ensinos, se ela não esforçou para assimilar aquilo que vem bem simples, como é o primeiro mandamento, como é o segundo mandamento, fica insegura dentro dela. Quando entra em segurança, a pessoa sempre arruma uma ocupação que não dá a ela uma sustentação interna. Se é no trabalho que ela arrumou a ocupação, independente dela, aquele trabalho num período seguinte fica exaustivo e o corpo físico dela não tem a condição de continuar correspondendo com aquelas funções. Ela vai arrumando uma maneira interna de ficar cansada sem ter a condição de pensar. Mas isso é um processo de entorpecer-se, porque se a pessoa procede assim, independente dela, numa fase seguinte, ela vai ficar sem poder contar com o corpo e ela vai ficar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. A fala do Senhor é a vida inteira, o espírito humano tem que ir fazendo esta condição de conhecer os ensinos e observando qual é o procedimento que ele está fazendo para ele ter uma assimilação. Para as coisas exteriores, ele tem a responsabilidade. Para as coisas interiores, é ele que tem a responsabilidade com ele. Uma responsabilidade de uma maneira correta dá uma alegria para aquele espírito humano. Ele vai ficar seguro com ele mesmo e ele vai tendo aquela condição de todos os dias ter uma compreensão melhor daquilo que ele estuda. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai vendo que ela precisa de ponderar e com uma ponderação, o caminho interior sempre é individual e a pessoa vai confirmando assim. Para as coisas exteriores, ela tem outras pessoas que caminham com ela. Para a sua vida interior, ela tem que caminhar somente com ela e com os fios que ela vai tecendo com o conhecimento dos ensinos.